Ele era o pesadelo vivo de uma fé nascente. Um homem que respirava ameaças e morte. Para os primeiros seguidores de Jesus, seu nome era sinônimo de prisão, tortura e execução. Naquela época, aceitar Cristo era assinar a própria sentença de morte. Seu zelo era cego, sua missão implacável: destruir, até o último crente, o movimento chamado O Caminho. Mas ele não contava com o fogo que ardia no coração desses discípulos. A convicção deles era tão sólida que nem mesmo a morte poderia parar aquela igreja. Mas o que acontece quando o maior perseguidor se depara, face a face, com aquele a quem ele persegue? O que é preciso para derrubar um fariseu zeloso e transformá-lo no homem que escreveria a maior parte do Novo Testamento? Esta é a história da fúria implacável de Saulo de Tarso. Uma história que começa com o sangue de um mártir e culmina numa luz tão poderosa que o cegou, para que finalmente pudesse enxergar. Em Jerusalém, após a ascensão de Cristo, a igreja nascente crescia, inflamando corações. Mas, junto com ela, crescia também a chama oposta, a fúria da perseguição. No centro dessa tempestade estava Saulo de Tarso. Jovem, brilhante, fariseu zeloso, treinado aos pés de Gamaliel. Ele acreditava profundamente que os seguidores de Jesus representavam uma heresia perigosa que precisava ser apagada da história. Então veio Estevão. O julgamento do primeiro mártir foi o estopim. Estevão, cheio do Espírito, enfrentou o sinédrio com palavras que queimavam como fogo. E quando declarou ter visto Jesus à direita de Deus, a raiva explodiu. Arrastaram-no para fora. E lá estava Saulo, não apenas como espectador. Ele aprovava a execução. Os algozes lançavam seus mantos aos seus pés, reconhecendo sua autoridade. Aquele momento selou seu destino. Saulo se tornaria o líder inconteste da caçada. A perseguição se intensificou. O nome de Saulo se tornou sinônimo de terror. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para fora, lançava-os na prisão sem piedade. A igreja se dispersou pela Judéia e Samaria e, ironicamente, essa fuga não extinguiu o movimento, ela o espalhou. Mas Saulo queria mais. Nada o saciava. Consumido por sua missão, Saulo conseguiu cartas oficiais para ir até Damasco. Seu objetivo era claro: capturar e trazer acorrentados de volta a Jerusalém qualquer seguidor de Cristo. O sol do meio-dia ardia e Saulo caminhava com o coração inflamado por ódio justo. Ele estava quase lá, pronto para destruir mais uma comunidade. Mas então o céu se abriu. De repente, uma glória cortante, pura luz divina, irrompeu. Mais brilhante do que o sol do meio-dia, o impacto foi tão forte que todos caíram por terra. E Saulo ouviu uma voz, clara, forte, inconfundível: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atônito, tremendo, ele só conseguiu perguntar: Quem és tu, Senhor? E a resposta mudou a história: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Saulo não sabia é que, como um boi teimoso chutando contra a ponta afiada de uma vara, ele estava lutando em vão contra a própria vontade de Deus. A perseguição terminou naquele instante. Seus companheiros estavam paralisados. Saulo tentou se levantar, mas estava completamente cego. O homem temido por todos agora precisava ser guiado pela mão. Ele entrou em Damasco não como um caçador, mas como um cativo. Não comeu nem bebeu por 3 dias. Ficou em oração, em silêncio, quebrado. Aquele que saiu como Saulo, o perseguidor,
chegou como um homem transformado. Enquanto isso, Deus falava com um discípulo chamado Ananias. A ordem parecia absurda: ir até o homem responsável por tanto sofrimento. Ananias hesitou, mas Deus respondeu: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Vencido pela ordem divina, Ananias foi. Ele se aproximou do homem que antes aterrorizava os cristãos e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou para que recuperes a visão e sejas cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele enxergou novamente, mas agora com olhos espirituais abertos. Foi batizado. O predador se tornou discípulo. Saulo não esperou. Foi direto às sinagogas e pregou exatamente aquilo que tentara destruir. Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficaram atônitas. Não era ele quem destruía os que invocavam este nome? E não veio para prendê-los? O fervor do ex-perseguidor transformou-se em uma ameaça mortal. A virada foi tão grande que os judeus decidiram matá-lo. O caçador virou caçado. Eles vigiavam os portões dia e noite. Mas agora, seus novos irmãos, os cristãos, o protegeram. À noite, colocaram-no em um grande cesto e o desceram pela muralha. Saulo fugia, não por medo, mas por um chamado que acabara de nascer. O perseguidor deixava Damasco como Paulo, o homem que levaria a esperança de Cristo aos confins da terra. A conversão de Saulo de Tarso não foi apenas um milagre pessoal, foi uma mudança de curso na história da fé. O destruidor se tornou construtor, o açoite da igreja virou seu maior defensor. Aquele que espalhava medo se tornou aquele que espalhou a esperança de Cristo pelo mundo. Sua história prova que nenhuma escuridão é profunda demais para a graça alcançar. Prova que Deus pode transformar inimigos em aliados e perseguidores em apóstolos. E esta é apenas a primeira parte dessa jornada extraordinária. Se você quer saber como a igreja aceitou esse ex-perseguidor, como ele começou seu ministério e quais foram suas fugas mais mirabolantes, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar a continuação. A história de Paulo ainda está só começando.